Ser de luz! Que alegria termos chegados aqui no sétimo dia da nossa jornada. Como está sendo prazeroso para mim estar aqui falando com vocês. É um sentimento muito gostoso de estar compartilhando todo esse conhecimento, compartilhando com vocês tudo aquilo que eu sei sobre prosperidade, principalmente nos negócios, para atrair mais clientes, para converter mais vendas e assim você chegar no resultado que você tanto deseja. E o meu objetivo aqui é fazer com que você sinta cada vez mais próxima dos seus objetivos. Então, hoje eu quero começar com uma pergunta muito simples para você e pode ser muito reveladora para você, tá? Você sente que está sempre buscando mais, correndo atrás, sempre fazendo mais, e mesmo assim os resultados não estão acompanhando ao tipo de esforço que você está fazendo? Antes de te falar sobre frequência, eu quero te contar algo muito importante que aconteceu comigo. Durante muito tempo, eu também não acreditava que a questão da mentalidade, da frequência, do meu estado emocional, do meu estado interno, poderia mudar a minha realidade. Eu achava isso uma bobeira. E eu acreditava, também que não podia perder tempo com isso. Então, quando alguém vinha falar as coisas para mim, eu não acreditava literalmente. E na minha cabeça, o que eu acreditava que viraria o meu jogo de fato era fazer mais, executar mais, trabalhar mais, correr mais rápido, era buscar mais estratégia, é estar em ambientes onde pessoas que sabiam mais que eu. Acredito que a gente pode sim estar em ambientes que tem pessoas que têm conhecimentos melhores que os nossos. Mas eu preciso te contar, eu era tão executora, eu era tão controladora, tão focada em fazer, que eu não tinha tempo para pensar em fazer o meu negócio crescer. Eu não conseguia sentir o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, por isso que eu acredito que hoje, quando a gente constrói um negócio com alma, significa que eu estou pensando, eu estou sentindo e eu estou executando em coerência. Sabe? Expande a nossa mente, a nossa mentalidade para caminhos que muitas vezes a gente não vê se a gente estiver só executando. Eu acredito que por muito tempo eu nem questionava o que estava acontecendo por trás dos meus resultados, eu não investigava o que estava acontecendo, eu só reagia. E dia após dia, eu fiquei anos fazendo isso. Por isso que muitas vezes há peso. E talvez você esteja passando por isso também. E eu te entendo, que é totalmente frustrante, porque você acredita que o seu negócio pode dar certo. Você muitas vezes está fazendo sacrifícios para investir, para ir além, e o resultado não acontece. E foi exatamente por isso que eu demorei muito tempo para perceber o que realmente estava comandando os meus resultados. Que eu acredito também que é o que acontece com você, porque existe algo muito inconsciente, invisível por trás de tudo que entra. Então, o que que eu quero dizer com isso? O que está acontecendo na sua realidade hoje? O que está acontecendo na sua vida hoje? Muitas das situações, muitas das ações, muitos dos seus comportamentos, eles estão inconsciente. Você está agindo muito de forma automática, você não está tendo consciência, você não está tendo percepção. E quando a gente não percebe, a gente corre um risco, o risco de continuar no mesmo lugar, o risco de se esforçar cada vez mais e de acreditar que a força é o que te vai fazer prosperar, é o que vai fazer você crescer. Eu tenho inúmeros mestres grandiosos
que estudaram sobre mentalidade, sobre vibração. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a entender que a frequência interna é o que dita os meus resultados. Não é só saber vender como eu sabia. Eu era uma grande vendedora para o meu negócio, mas as minhas frequências internas não eram alinhadas com postura de uma empreendedora de sucesso, que é o que você está buscando. E quando a gente alinha isso, o que entra na nossa vida começa a permanecer, a expandir, a crescer, sem pressa, sem tensão. As coisas acontecem de forma muito natural. Porque eu falo muito sobre as leis naturais, as leis universais. Eu acredito muito que quando a gente está em coerência com tudo isso, eu vou estar sempre falando sobre coerência, porque é o que eu acredito. E é o que eu tenho estudado, pessoas milionárias. O que que essas pessoas fazem de fato? Elas estão coerentes dentro de si, mas também elas vão para a ação, que é a parte estratégica do seu negócio. E muitas vezes o seu olhar não está no interno, o seu olhar só está na execução, não está nem na parte estratégica. Então você só é uma executora do seu negócio e você muitas vezes não desenvolveu uma mentalidade estratégica para o seu negócio, para que ele seja lucrativo para a sua vida. E lucro, gente, eu acredito que é o que eu vivo na prática, é trabalhar menos e ganhar mais. A partir do momento que a gente entende um jogo, que a gente pode não é no esforço que nós vamos realmente prosperar, a gente começa a entender que existe um outro nível que você ainda não acessou, que a Kelly de antes, lá de 2016, também não tinha acessado. E é muito interessante o que eu vou falar para você, é que eu tinha, parecia um cabresto aqui, ó, na minha frente, que eu só enxergava o aqui e agora. Por quê? Porque eu precisava fazer dinheiro. Então eu acordava todo dia, eu nem tomava café para ir trabalhar. Eu já ia correndo, sentar, fazer as coisas que eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu tinha que correr, gente. Eu estava atrás do dinheiro o tempo inteiro. As minhas ações, os meus comportamentos eram gerados para que o meu resultado, pelo menos aquele resultado que eu fazia todo mês, eu tinha que estar ali. E hoje a minha história, a minha realidade é completamente diferente. Poucos movimentos, grandes resultados. E se você está aqui agora, eu espero que você tenha percebido, que você tenha realmente entendido que não é mais sobre fazer mais movimentos, não é mais sobre ter pressa. Todas as pessoas que chegam aqui, eu sei que vocês querem ganhar mais. Eu sei que algo é algo que vocês desejam demais, mas tem algo muito além do que você está vendo para ser visto. E quando eu falo de frequência aqui, eu quero que você entenda que é muito mais do que um pensamento. Porque quando a gente pensa em prosperidade, quase sempre começamos pela mente. Eu quero mais dinheiro, eu quero faturar mais, eu quero dobrar meu faturamento. Eu tenho um produto bom, já fiz muitos cursos, eu sei que eu sou boa. Se eu me organizar mais, vai dar certo. A sua mente, consciente que ela é 5% somente do seu funcionamento, ela acredita em tudo isso. Ela acredita.
E nada disso está errado. Você pode continuar acreditando nisso. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo enquanto você pensa. Os seus 95% está ali ativado para saber se o que você está pensando ele aceita. E não é mais sobre o que você só faz. Não é apenas, eu sou mentora aqui de mulheres que querem realmente aumentar o faturamento. Eu sou uma mentora de prosperidade. Eu sou uma dentista. Eu sou uma nutricionista. Isso aqui é título, é rótulo. É muito mais que isso. É a frequência que sustenta essa nutricionista, essa dentista, essa mentora. É a frequência que sustenta quando você vive enquanto você faz. E você percebe que a gente falou aqui de três coisas hoje, né? A gente falou de manter essa frequência em coerência para que você possa manter tudo alinhado, para que as suas estratégias sejam estratégica mesmo, de visionária, né? Essa visão de futuro, para que as suas estratégias sejam lucrativas. E aí você entende que o comportamento não é mais numa execução massiva. E você pode executar, tá tudo certo. Você pode ter estratégia, pode ter conhecimento, mas o que você não pode mais é viver na urgência, na ansiedade, na pressa, na cobrança interna constante de que eu preciso ser igual a fulano de tal, que aí eu gero comparação daquilo. Ah, mas porque eu era assim, tá, gente? No meu ramo tinha muita gente fazendo sucesso ali e eu era a única que não estava fazendo. E eu não compreendia porque as pessoas faziam sucesso e eu não. Poxa, eu ficava até 9, 10 horas da noite no meu escritório. Como assim eu não fazia dinheiro mais do que as pessoas? As pessoas, era 6 horas da tarde, estava indo embora. E aí você vai entendendo algo muito mais profundo, que é o campo. É esse campo magnético que responde a toda a nossa frequência. Quantas vezes eu me senti inferior? Quantas vezes eu senti que eu precisava de aprovação porque eu me sentia insegura? E isso tem a ver com a minha história, tem a ver com as minhas experiências e tá tudo bem, porque essas histórias e essas experiências me faz cada vez mais me amar, me conectar, saber que eu posso ser muito mais do que eu estou sendo a partir do momento que eu olho para dentro. Se eu evito olhar para dentro, sabe quem eu sou? Aquela menininha que teve que ser forte para aguentar a vida. E aí, muitas vezes você tá aí, como eu também já estive, em lugares que não dava mais para sustentar, porque estava pesado demais. Então, antes da gente atrair clientes, antes da gente fechar vendas, antes de a gente cobrar pelo que a gente faz, pelos nossos serviços, antes da gente agregar valor ao que a gente entrega, antes de receber dinheiro de forma constante do cliente, é preciso dentro da gente uma mudança para que o dinheiro reconheça essa mudança como segurança. E cada vez mais que a gente se sente segura, autoconfiante, corajosa, quando a gente cresce de verdade, é aqui que está a chave. O dinheiro ele entra quando a frequência se alinha.
E quando ela se estabelece, o dinheiro ele começa a permanecer. E aí a prosperidade acumulada que você tanto deseja vai acontecer na sua vida. Isso eu tenho absolutamente certeza disso. Quem aqui já ouviu falar sobre Napoleão Hill? Eu estudo Napoleão Hill muito, pois ele fala de tudo isso lá, em outras palavras. E mais do que todo esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, no último ano eu estudei muito sobre neurociência e como a neurociência gera na gente o estado da nossa frequência, o estado de ser nosso, como é que funciona o nosso corpo perante a isso, e por isso que eu gosto de trazer sempre referência disso, porque o seu sistema nervoso, ele não responde aos pensamentos isolados, que é os pensamentos que você pensa assim do nada. Ele responde a todas as memórias, a todas as emoções que foram acumuladas no seu corpo. O seu sistema nervoso, ele aprendeu de forma repetida quando você era pequena, ou numa fase mais adolescente, ou numa fase mais adulta, porque ele aprende com forma de repetição, e você vai entender que muitas vezes os padrões que o seu cérebro traz, é muito familiares para você, porque além dos padrões que a gente tem dos nossos pais por repetições, existem os padrões emocionais que se repetiram na nossa vida. E aí é que está o jogo, a forma como o nosso corpo interpreta se é segurança ou perigo. Por que que eu estou te falando isso? Porque quando você tenta sustentar um valor a mais do seu teto financeiro, vamos supor, você ganha aí 10, 20 mil reais, você quer ganhar 50. O seu corpo, por repetições, dentro do seu sistema neural, está programado para te reativar como perigo. Não é seguro, porque em algum momento das suas experiências com familiares sobre dinheiro, sobre prosperidade, não foi tão positiva assim. Porque se fosse, você já estaria muito próspera. Desde quando eu comecei a trabalhar com isso, o que eu muito percebo é que existe dois caminhos aqui, tá, gente? E é muito importante a gente considerar isso, porque nós temos a identidade do dinheiro, como você se relaciona com o dinheiro, como a prosperidade chega na sua vida, como você aceita esse dinheiro na sua vida. Eu aprendi por diversas vezes a minha mãe falando que dinheiro para ela sendo suficiente para pagar as contas era o melhor. O que meu sistema, o que a minha mente, o meu sistema nervoso, o meu sistema interno está aprendendo com isso? Se eu ganhar mais dinheiro do que pagar as minhas contas, é sinal de medo. Então eu preciso liberar esse dinheiro, vai acontecer coisas que vai me fazer gastar esse dinheiro para não acumular, para não ficar. Então, a gente precisa entender que existe essa relação com o dinheiro, essa identidade sobre o dinheiro. E nós também não podemos, de forma alguma, você que quer ter sucesso na vida, de forma alguma, você não pode deixar de olhar os seus padrões sobre sucesso e sobre crescer. Isso tem a ver com você, com as crenças e paradigmas que
estão alinhadas a você. Eu já falei por diversas vezes aqui o quanto eu tinha medo de crescer, o quanto eu tinha medo de fazer isso aqui que eu estou fazendo com você hoje. E hoje isso aqui para mim é muito prazeroso. Por quê? Porque eu tenho um talento natural de comunicação. Então eu tenho que explorar os meus talentos. Então isso não é um problema para mim. O problema para mim era eu estar me expondo para falar, porque minha mãe era uma pessoa que realmente foi uma pessoa muito crítica. Então, por mais que eu fizesse ao longo da minha vida, eu entendi que nada era o suficiente do que eu estava fazendo. Então, eu aprendo que muitas vezes eu não era suficiente capaz para fazer isso aqui. Então você percebe que tem algo dentro de você que ainda limita você, limita seu dinheiro e limita seu negócio. Porque você não está sendo a pessoa que você precisa ser para fazer o seu negócio prosperar. Porque muitas vezes a sua identidade hoje é uma identidade de só fazer, de só executar, de ser fazedora. E quando você pensa no dinheiro em grande escala, porque você tem que ver o que é seguro para você. Eu já peguei pessoas aqui que já atendi que seguro para ela era ganhar R$ 5.000. Por quê? Porque o sistema dela aprendeu de experiências que R$ 5.000 era o que ela podia ganhar. Teve pessoas aqui que já conseguiu ultrapassar o limite de R$ 100.000. Porque o sistema dela entendeu que R$ 100.000 era seguro para ela. E aí eu vejo muitas pessoas falando, gente, eu quero aumentar faturamento, eu quero ganhar mais, eu quero alcançar mais resultados, mas você não para olhar o necessário. Não para. Você tem medo de dinheiro? Você tem medo das dúvidas que o dinheiro pode trazer para você? As inseguranças, as incertezas, a escassez. Muitas das mulheres que eu venho pegando, por mais que saibam vender, por mais que saibam já fazer dinheiro, elas têm medo de aparecer, elas têm medo de brilhar, elas têm medo de ser quem elas vieram para ser no mundo. E aí, como você ocupa o seu lugar? E a gente já falou em outro vídeo, ocupar o seu lugar é você estar aqui, fazendo aquilo que é necessário para a sua essência, para a sua alma se expressar. Isso que eu faço com você aqui, ou em qualquer mentoria, em qualquer diagnóstico, é a minha alma se expressando de forma divina, através dos meus talentos, através dos meus conhecimentos. Então você percebe que enquanto você não mudar as frequências do que você venha sustentando durante todo esse tempo, e o seu corpo é uma coisa que a gente esquece, é como se o corpo não fizesse parte de quem nós somos, e ele é o que mais carrega as nossas emoções. Então sempre ele vai estar interpretando muitas das suas ações como risco. E quando ele interpreta o risco, o sistema nervoso já está ativo, fazendo o quê? Dando comando para te proteger. Então, quando você procrastina para colocar algo em prática, quando você congela, quando você paralisa por alguma questão, quando você sabe que você tem capacidade para ter mais clientes, mas mesmo assim você não age para isso, você sabe vender, mas você não se movimenta, ou muitas vezes você pode até ter crença sobre vendas,
e você não consegue nem expor o que você faz com clareza, você acaba vendendo, sabe como? Por indicação. Indicação é fácil de vender. Indicação enche muitas vezes a sua agenda, mas não o quanto você quer para ganhar muito mais. E aí gera muito mais esforço, pouco resultado, faz muito, entrega mais do que é necessário para aquela pessoa. Então você percebe que tem uma sequência de coisas que faz com que o dinheiro fique ou vá embora. Você só está pensando, você e eu do passado, pensava exclusivamente somente no dinheiro. E você esquece que existe uma trajetória para chegar nesse dinheiro. E essa trajetória começa com você. Se você tem um negócio, o seu negócio vibra na mesma frequência que você. Se você está confusa, o seu negócio está confuso. Se você tem dúvida, o seu negócio tem dúvida. Se você é executora, o seu negócio não tem tempo para crescer. Se você é salvadora, você vai sentir o peso assim como o seu negócio sente o peso também. Então você percebe que a sua frequência é o que realmente está gerando todo o resultado da sua vida. E lembra sempre disso, sabe? O campo, ele sempre vai estar respondendo à frequência que você está emitindo. E uma das coisas, eu tenho uma frase que eu amo demais, que é: quando eu mudo, tudo muda. Quando a frequência muda, o dinheiro chega, o dinheiro responde, porque o dinheiro é uma energia. E você começa a acessar campos energéticos de prosperidade. Mas não é só isso que resolve. Isso não é só o suficiente. Você precisa também estar numa frequência de uma mulher de sucesso para sustentar tudo que você quer viver. Eu sei que muitas de vocês aqui querem e desejam transformar a vida de muitas pessoas, assim como eu. Eu quero estar aqui transformando a sua vida, porque eu sei que gerar prosperidade na sua vida, e no seu negócio, vai fazer com que você conquiste muitas coisas aqui nesse plano. Então, eu sei que você também chega com esse desejo, com essa vontade, mas como é que você vai alcançar o número de pessoas que você quer transformar se você tem medo de sentir grande, de sustentar essa prosperidade, essa abundância? Quando a frequência muda, e eu falei que o dinheiro responde porque ele é uma energia, isso explica porque tantas mulheres sabem o que fazer, têm produtos incríveis, têm muitas formações, mas elas não conseguem entrar nessa frequência da prosperidade. E elas não entendem por quê, mas eu estou dizendo para você, existe um caminho. Muitas vezes você está focando apenas no resultado, e focar somente no resultado, que é o externo, não vai gerar o resultado que você deseja. Não adianta você ficar mais pensando, eu quero mais clientes, eu quero mais resultado. Vou fazer aqui uns posts bonitos, vou fazer uma estratégia assim, assim, assado. Eu preciso da melhor rotina de vida para ganhar dinheiro. Gente, a rotina é você que faz. Deixa a sua energia fluir. Deixa a sua energia acontecer com uma leveza, com uma vida sem peso.
E por baixo de tudo isso, existe dentro aí do seu subconsciente, eu não mereço essa prosperidade, isso é perigoso, eu não consigo, não é para mim, eu não sou suficiente, eu sou uma impostora, viu? Como é que eu vou falar de coisas que eu nem vivi? Eu ouço bastante isso aqui. Então, gente, entende que o campo ele sempre vai estar respondendo à sua frequência e muitas vezes essa frequência você não está consciente dela, porque se você tivesse consciente dela, eu tenho certeza absoluta que você faria de tudo para resolver. E o dinheiro é uma energia que segue a sua energia. Ficou claro? O dinheiro segue o estado, não o esforço. Ó, dinheiro segue a sua energia. Se a sua energia é de abertura, de merecimento, de realmente eu posso prosperar, eu posso crescer, eu posso ser tudo aquilo que eu vim ser, eu posso brilhar, eu posso expressar exatamente quem eu sou com segurança. Eu recebo dinheiro com muita propriedade, eu não preciso ter medo de ter muito dinheiro. Você percebe que você está na mesma frequência. Quando você está na frequência do esforço, o que que você está emanando para o seu campo? Traz mais situações que eu possa me esforçar mais, porque o dinheiro não vai chegar para mim. Então você não está olhando para a questão em si do que precisa ser tratada. Por isso que muitas das pessoas que chegam aqui têm resultado assim em 30 dias, em 35 dias, em 2 meses. Por quê, gente? Porque mudamos o estado do ser. Mudamos frequência, corpo e resultado. Entenda de uma vez por todas, ó. Nós não criamos apenas com a mente. A mente, ela é 5%. Eu não sei se você já ouviu falar, mas uma hora eu vou fazer um desenho aqui e vou colocar aqui para vocês verem, tá? Eu sou muito sinestésica também, eu preciso ver, então eu preciso começar a fazer vídeos mostrando para vocês. Mas os seus 95%, que é o seu subconsciente, são as suas emoções. É tudo aquilo que você sente e aceitou como uma verdade, gera ali um padrão de sentimentos que vão ser instalados no corpo. O seu corpo, ele vai sempre aceitar aquilo que é familiar para ele, com os estados que mantemos por muito mais tempo. O que quer dizer? Que quando você vibra numa frequência de medo, eu tenho medo de o dinheiro não ser suficiente para mim. Quando você está nessa frequência, o seu corpo, se ele aceita como familiar isso, se ele já ouviu ou presenciou, você vai ficar mantida nesse lugar. E aí, o seu estado, ele é um estado de escassez. O que que vai acontecer? Você vai ficar mantida nesse estado até que você muda o seu estado. Uma das coisas que eu quero deixar aberta aqui para você é que você não precisa estar presa a nenhum estado. Você tem o poder e a decisão de escolher quais são os estados que você quer vibrar. Porque o meu pai vibrou na escassez, eu quero vibrar na escassez também eu falo disso, gente, é porque eu tô lembrando das minhas histórias, tá? Mais das minhas histórias do que das histórias das pessoas que eu atendo. Mas eu queria honrar o meu pai. Então, eu vou continuar na mesma frequência que ele. O estado de frequência do dinheiro dele era um X. E eu não ultrapassava os limites do X. Por quê? Porque eu queria honrar o homem que ele foi. Porque meu pai, ele nunca deixou faltar nada para a família.
Ele é um homem que sempre deu do bom e do melhor para todos os seus filhos, até depois de grande. Então você percebe que a honra que eu tinha por ele era tão grande que eu não podia mudar o estado. Até que, depois de muito conhecimento, eu entendo que honrar o meu pai não era manter presa ao estado dele. Eu não precisava repetir o padrão dele, eu não precisava repetir as mesmas histórias dele, que eu tinha o livre-arbítrio de fazer coisas diferentes. E o corpo, ele precisa ver o dinheiro, sentir o dinheiro como segurança, confiança, estabilidade, naturalidade. A gente precisa estar no fluxo para que o campo possa se abrir com permissão e você realmente conseguir atrair clientes do jeito que você deseja, desejar ter mais clientes daquele estágio que eu falei, os clientes são mais lucrativos para minha empresa. As vendas ficam mais leve, a sua comunicação fica mais assertiva, porque você vai ganhando clareza, confiança e segurança de quem você é no mundo. E o dinheiro, ele está aberto para você também nesse fluxo da prosperidade, para que ele possa vir a você com segurança. Mas quando o seu corpo, ele percebe que o dinheiro é uma ameaça para ele, existe o medo, a urgência, a pressão, a tensão, a ansiedade. O que acontece? O seu campo se fecha, ele não deixa o fluxo entrar. Eu tô me lembrando agora em 2019, quando eu comecei a aplicar uma técnica, Aura Master, que é a terapia que eu uso hoje para desbloquear total o fluxo da prosperidade. Eu entendi como realmente o meu corpo estava travado, até mesmo para ter ideias que me levavam a ter mais dinheiro, porque, olha, eu preciso ser muito sincera com você. As ideias é o que vai fazer você ganhar dinheiro. É perceber as situações, as necessidades e criar ideias para que você possa ganhar dinheiro. É isso que as pessoas fazem. Então, eu fui percebendo que é muito mais só do que um mental, mais do que eu estou realmente pensando. Então, quando eu fui reprogramando o meu campo com a Aura Master, eu fui buscar entender tudo isso. E hoje eu aplico de fato em todos os meus clientes que querem abrir o fluxo da prosperidade. E nós já tivemos, acho que, 5 ou 6 temporadas do Ativador da Prosperidade em grupo, que a maioria das pessoas que estiveram ali tiveram grandes resultados, porque essa técnica ela trabalha diretamente no campo que você emite. Ele vai reprogramando o que você está sentindo. Porque antes do dinheiro chegar, antes do cliente decidir, antes da venda acontecer, existe o seu campo energético sendo percebido, que a gente já falou na outra aula. As pessoas estão sentindo a sua vibração antes mesmo de você abrir a boca. E é legal porque essa técnica que eu aplico, ela vai atuando em 3 níveis: limpeza emocional, reorganização da frequência interna e estabilização do campo da prosperidade. Mas eu não faço só isso, porque eu também aplico algumas técnicas da neurociência para autorregular o seu sistema, para que ele entenda que dinheiro, prosperidade, ser você mesmo é seguro. E eu fui aprimorando cada vez mais as minhas técnicas para as pessoas chegarem num nível de resultado o mais rápido possível. Porque eu sei que você quer muito isso. E quando a gente quer muito aquilo que a gente deseja,
Se a gente não conquista, gera muita frustração. E por isso que depois dessas técnicas aplicadas, esses níveis que a gente vai trabalhando mais no ser, o campo ele vai se estabilizando, o corpo sai do alerta, a mente desacelera, você está mais consciente, você está mais perceptiva, e aí a ação passa a fluir de uma forma muito natural. Você não está mais vibrando naquele medo, naquela insegurança, naquela dúvida, naquela falta, porque a gente não vai forçar aqui nenhum tipo de resultado. A gente vai sempre permitir a coerência de tudo que está sendo disponível para a gente. Então, eu espero que você tenha recebido essa mensagem do dia de hoje com muita clareza no seu coração. Se você ainda não sentiu essa clareza, vamos agora fazer a ativação da frequência dinheiro e permissão. Caso você ainda não se sinta tão preparada, tão com clareza, com direcionamento, eu convido você para ver, fazer um diagnóstico 360, para a gente entender as suas demandas, o seu comportamento, as suas ações e por que você ainda não chegou no resultado que você deseja alcançar. E a gente vai trilhar junto um caminho para que você possa, sim, alcançar os seus resultados. Então, vamos iniciar para a gente poder começar a fazer a nossa ativação. E eu também gostaria de pedir, antes da ativação, deixa seu like aqui nesse vídeo se você gostou. Compartilha com as pessoas que você acredita que vai ser útil para elas. Vamos aproveitar ativando o nosso fluxo para compartilhamento. Isso também é prosperidade, quando a gente espalha um conteúdo bom, um conteúdo que vai crescer outras pessoas. Isso faz com que a gente amplia o nosso campo da própria prosperidade. A gente precisa se tornar uma pessoa próspera, né? Para a gente poder alcançar tudo aquilo que a gente deseja aqui na matéria. Então, o que eu quero dizer para você é um muito obrigada por você estar aqui comigo nessa jornada, nesses 7 dias. Tem muita jornada pela frente e eu estou muito feliz, muito honrada e muito agradecida por estar fazendo esses vídeos aqui. Então, vamos iniciar colocando a nossa mão aqui, ó, no nosso peito. E nesse momento, antes de iniciar toda essa frequência, eu só quero que você agradeça. Agradeça por essa conexão, agradeça por essa frequência, agradeça ao seu corpo por se permitir a um novo estado. Perceba, sinta o seu corpo. Eu quero que você, nesse momento, comece a emanar uma energia de amor para o seu corpo. Se você quiser se abraçar, para você se sentir realmente amada, mas é entre você e o seu corpo. Esse amor vai para o seu corpo agora, para que ele possa receber essa integração entre você, a sua alma. Enquanto você está fazendo esse exercício, eu quero ativar o triângulo dourado nos nossos pés. Essa ativação entre mente, coração e a mente criadora. Eu quero que a partir dessa ativação, eu quero que você sinta essa luz dourada conectando todas essas três pontas da sua mente, do seu coração e do centro criador que tudo é. Eu quero que você sinta com os seus pés
você aterrado aqui na Terra, agradecendo a Mãe Terra por essa oportunidade de cuidar da gente, da natureza e do nosso planeta, agradecendo a toda fonte criadora por tudo que existe, inclusive nós. Continua emanando essa energia de amor para o seu corpo e diz para ele assim: corpo, tá tudo bem. Nós podemos aceitar essa cura. Podemos aceitar essa luz. Respira fundo. Sinta seu corpo se integrando nessa nova energia. Eu quero que você diz para você mesmo assim, ó, corpo, é muito seguro para mim prosperar. Eu desejo que você permita que o dinheiro entra e permaneça na minha vida de forma abundante, com um fluxo infinito. Clientes me encontram, porque minha frequência é clara, é estável. Eu sou um campo da prosperidade. Corpo, estamos em coerência. Corpo, estamos alinhados. Mente, estamos alinhados e coerente. Mente criadora, estamos alinhado e coerente. Nesse momento, eu quero que você sinta como isso ecoa no seu corpo, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Deixa seu corpo leve, sem esforçar, somente a sua presença no aqui e no agora. Nesse momento, eu quero que você perceba quem é a mulher que você quer ser para esse próximo mês de fevereiro, para você começar a construir essa mulher, acessar essas informações desse estado de ser para essa mulher. Essa mulher que chega a clientes com naturalidade, que ela apareça com segurança, que ela venda os seus produtos, os seus serviços com constância e o dinheiro circulando com leveza na vida dela. Perceba essa mulher. Eu não quero que você visualize, não, eu quero que você sinta a frequência do estado de ser dessa mulher. Ela é uma mulher que tem presença, ela é uma mulher que tem autoridade, ela fala com firmeza, ela se posiciona, ela é segura dentro dela. Essa mulher, ela tem clareza, ela é uma empreendedora de sucesso, ela é estratégica, ela enxerga oportunidades de crescimento e de fazer dinheiro com muita facilidade. Em todo lugar que essa mulher coloca a mão,
prospera, o que mais que essa mulher ela se torna para você? E eu quero que você sinta essa mulher dentro de você. Ela não tem vergonha, ela se expõe, ela fala o que ela pensa, mesmo que os outros não concordem com ela. Ela se posiciona. Ela tem uma missão no seu coração de ajudar muitas pessoas. Ela sente essa força. Ela aprendeu que não é só sobre dinheiro. Ela aprendeu que tudo que ela faz tem um propósito maior. E o que o dinheiro, ele é o fluxo que vai sustentar ela enquanto ela faz o que ela precisa fazer, com amor, com presença, com verdade, com essência. Ela não precisa mais fingir, ela não precisa mais sustentar coisas que ela não quer. Ela não precisa ser forte o tempo inteiro. Ela precisa apenas se amar. E quando ela ama sua alma, ela ama seu corpo e ela ama tudo aquilo que ela se torna. Respira bem fundo, integrando toda essa mulher dentro de você. Faça mais uma respiração profunda. Hoje, eu tenho certeza que você não veio só para aprender. Você veio entrar em um novo estado dessa mulher que prospera. E é esse estado que permite oportunidades surgirem, clientes decidirem, dinheiro chegando. E diz para você mesmo: eu não nasci para correr, eu não nasci para lutar. Eu nasci para vibrar com consciência, coerência e prosperidade. Eu agora fecho o triângulo dourado, muito grata a toda essa energia poderosa. E eu quero que você saia daqui, ser de luz, hoje com essa consciência. Quando a minha frequência se estabiliza, a prosperidade chega em abundância. Muito obrigada por mais um dia. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha feito diferença na sua vida. E eu deixo o convite aqui para você para um próximo passo. Beijo no seu coração. Fica com Deus, ser de luz. Até amanhã.